Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha no horizonte, lançando um brilho alaranjado através das imensas janelas da mansão Sinclair. Os convidados lotavam o grande salão, vestidos de preto, cochichando entre si. Cada um viera prestar suas homenagens a Alexander Sinclair, o milionário empresário que, segundo relatos oficiais, acabará de falecer subitamente de um ataque cardíaco. Mas Alexander não havia realmente partido. Sentado em seu caixão, com os olhos abertos, ele observava a cena com uma mistura de choque e angústia interior. Cada sorriso hipócrita, cada abraço falso lhe dilacerava o coração. Mas o que realmente o dilacerava eram as palavras de Vitória, sua esposa por 10 anos, que ele ouviu sussurradas ao ouvido de Marcos, seu sócio mais jovem. Finalmente estamos livres, nada mais nos impede. Alexandre sentiu seu mundo desmoronar. Todos aqueles anos de confiança, de sacrifícios para construir um império, reduzidos a nada pela mais íntima traição. Com as mãos apertadas na madeira do caixão, ele compreendeu que sua morte, ou ao menos a aparência dela, lhe havia oferecido uma verdade que a vida sempre lhe ocultara. No silêncio solene da sala, pontuado pelo leve farfalhar de vestes e sapatos no chão de mármore, Alexandre fez um pacto silencioso consigo mesmo. Não seria mero espectador da própria traição. Se tivesse que morrer para renascer, faria isso com um único pensamento em mente: revelar a verdade e fazer pagar por aqueles que pensaram poder lucrar com seu desaparecimento. A luz bruxuleante das velas refletia a tempestade em sua mente. Uma tempestade silenciosa, mas mortal. O peso da madeira pressionava seu peito. Alexander Sinclair respirou fundo, mas nenhum som saiu de sua boca. Seus olhos arregalados percorreram o teto do caixão como se tentassem determinar se ele ainda estava na realidade ou preso em um pesadelo acordado. Momentos antes, ele sentirá uma dor aguda, como se seu coração tivesse se despedaçado em 1000 pedaços. Então, escuridão. E agora ali estava ele no silêncio opressivo de um caixão. Contudo, ele não estava morto. Seu corpo inteiro gritava de vida, mas sua mente estava condenada a apenas observá-la. Lá fora, ouviam-se gritos, mas não eram os dele. O que fez um arrepio percorrer a espinha de Alexander foram as risadas abafadas de Vitória, sua esposa, e os sussurros cúmplices de Marcos, seu parceiro de confiança. Ou pelo menos de confiança até hoje. Eu te disse, ninguém vai suspeitar de nada. Sim, Vitória, ele era tão ingênuo. Alexander sentiu uma raiva ardente percorrer todo o seu corpo. A traição era mais dolorosa que a própria morte. Tudo que ele havia construído, sua fortuna, sua reputação, sua família, parecia desmoronar diante de seus olhos. E o pior, ele havia sido cego para a ganância daqueles que mais amava. Ele tentou se mover, mas o caixão estreito impedia qualquer gesto significativo. Então concentrou-se, ouvindo cada palavra, cada respiração, cada tremor. Era uma arma inesperada. Ele compreendeu que tinha em suas mãos o poder de ouvir tudo, e de usar tudo. Ele não suspeitava de nada, achava que nosso casamento era perfeito. Perfeito para ele talvez, mas para nós? Alexander sentiu sua mente se cristalizar em torno de um objetivo claro: ele retornaria. Não fisicamente ainda, mas mentalmente, ele observaria, compreenderia e prepararia sua vingança. E enquanto flores se acumulavam ao seu redor e os convidados falavam dele no passado, Alexander Sinclair fez um voto silencioso. Eles vão se arrepender do dia em que pensaram que minha vida poderia terminar assim. E eu estarei lá para lembrá-los disso. Naquele caixão sufocante, ele não dormia, ele planejava. Cada palavra de Vitória e Marcos era uma peça do quebra-cabeça para seu plano futuro. E esse plano seria devastador. As horas passaram. Alexandre, ainda em seu caixão, aprenderá a acalmar a respiração e controlar os batimentos cardíacos. Cada som, cada sussurro, cada movimento ao seu redor era agora uma pista. Ele agora conhecia as verdadeiras alianças e traições dentro de sua própria casa. Vitória e Marcos não suspeitavam de nada. Falavam com confiança, acreditando que a morte de Alexander lhes abrirá todas as portas. Mas Alexander, testemunha invisível da própria ruína, ouvia tudo. Descobrira segredos que jamais imaginara. Marcos manipulara Vitória durante meses e Vitória, cegada pela ganância e pelo charme de Marcos, trair Alexander sem hesitar. Quando o caixão finalmente foi levado para a capela para a cerimônia oficial, Alexandre sentiu sua mente se aguçar. Ele ainda não podia partir, mas podia observar, aprender e planejar. Cada gesto de seus inimigos, cada sorriso cúmplice, cada olhar trocado se tornava parte de seu plano.
Na capela, os convidados choravam, murmuravam e se lembravam do homem que Alexandre fora. Mas Alexandre só via traidores. E pela primeira vez desde sua morte, um sorriso frio surgiu em seus lábios. Ele havia compreendido uma coisa essencial: a vingança começa com paciência e observação. E naquela sala, cercado por aqueles que o traíram, Alexandre tinha tudo o que precisava para preparar seu primeiro ataque. Vitória aproximou-se do caixão para uma última despedida. Alexander sentiu o coração apertar, mas controlou as emoções. Precisava permanecer invisível, atento, calculista. O menor movimento precipitado poderia arruinar tudo. Enquanto ela colocava uma rosa sobre o caixão, Alexander murmurou para si mesmo: em breve, Vitória, você se arrependerá de cada mentira, de cada traição. E você, Marcos, você aprenderá que brincar com a vida de um homem vivo pode ter um preço muito alto. Os gritos dos convidados ecoavam ao seu redor como uma música macabra. Mas Alexandre sabia de uma coisa: ele não estava morto. E ele retornaria mais forte, mais astuto, mais implacável. No dia seguinte ao funeral, a mansão Sinclair parecia silenciosa, mas Alexander sabia que o verdadeiro caos havia começado. De seu caixão, ele ouvirá cada conversa, cada plano, cada confidência compartilhada por Vitória e Marcos. Eles pensavam que ele havia partido, mas ele sabia de tudo. No escritório de Marcos, Vitória sorriu com confiança. Alexander era um obstáculo, mas agora temos total liberdade para reorganizar a empresa. Marcos assentiu com a cabeça, satisfeito. Sim, e vou garantir que tudo esteja sob nosso controle. Dentro de um mês, seremos intocáveis. Alexander sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele ainda não podia ir embora fisicamente, mas podia agir de outras maneiras. Cada palavra era uma arma. Cada plano que fizessem sairia pela culatra. Naquela noite, quando as luzes da mansão se apagaram e o silêncio se instalou, Alexander tomou uma decisão. Usaria o medo e a dúvida para iniciar sua vingança. Ele sabia que Vitória e Marcos eram arrogantes, e a arrogância é sempre a fraqueza de um traidor. Ele se concentrou intensamente. O menor ruído, a mais tênue respiração na casa, ele percebia como uma violação. Quando Marcos foi verificar as contas da empresa, Alexander murmurou algo no vazio, alto o suficiente para que Marcos sentisse um arrepio no ar. Ele observa, ele sabe. Marcos deu um pulo, com o coração disparado. Não havia ninguém ali, mas uma tensão gélida pairava no ar. Vitória sentiu o mesmo arrepio ao passar pela estante. Seu sorriso desapareceu, substituído por preocupação. Alexandre havia compreendido algo importante. O medo pode ser mais poderoso que a raiva. E ele os derrotaria não pela força, mas pela angústia. Cada decisão que tomassem seria agora ditada pela dúvida. Enquanto jazia nas sombras de seu caixão, Alexandre sorriu levemente. Sua vingança havia começado. Vitória e Marcos ainda não sabiam que o homem que pensavam estar morto estava brincando com suas mentes, e que eles já estavam presos. Em breve, todas as suas ações se voltariam contra eles. E quando entendessem a verdade, seria tarde demais. A mansão Sinclair estava envolta nas sombras da noite. Vitória e Marcos estavam tensos, cada um sentindo uma presença invisível os observando. O medo havia substituído a confiança, e cada gesto era hesitante, cada palavra pesada. Alexander sabia que já havia vencido uma batalha crucial. Eles duvidaram de si mesmos, e a dúvida é a arma mais poderosa. De repente, o silêncio foi quebrado por um ruído agudo, o caixão em que Alexander havia repousado. Por 3 dias foi cuidadosamente aberto pelos funcionários da funerária. As mãos do homem tremeram, mas ele percebeu que não havia nada ali, ou melhor, que havia um olhar fixo nele. Alexandre finalmente emergiu de sua morte vivo e mais determinado do que nunca. Vitória, atônita, recuou, a boca escancarada num grito silencioso. Marcos, por sua vez, deixou cair seus documentos com puro medo estampado no rosto. Alexander, você está vivo? Gaguejou Vitória, incapaz de esconder seu terror. Exatamente. E você pensou que minha morte lhe permitiria ter tudo, disse Alexander, com a voz fria e cortante como uma faca. Ele os fez sentar na ampla sala de estar. Não foi um gesto violento, nem um confronto físico, apenas o peso da verdade. Alexander havia gravado todas as suas conversas, todos os seus planos, todas as suas traições. Cada palavra, cada mentira estava agora em suas mãos. Você me traiu, vendeu meu império para seus próprios interesses. Mas se esqueceu de uma coisa, eu sei de cada detalhe. E agora você é quem vai pagar. Vitória caiu em prantos, mas Alexander não sentiu nenhuma piedade. Marcos tentou argumentar com ela, mas suas palavras se perderam no silêncio gélido da mansão.
Em poucas semanas, Alexander recuperou o controle de sua empresa. Ele expôs a fraude e as manipulações de Marcos e Vitória a todos os sócios e às autoridades. A reputação deles desmoronou, o poder desapareceu e eles foram forçados a deixar a empresa e a mansão. Sentado em seu escritório, Alexander observava o pôr do sol, com o rosto impassível mas o coração em paz. Ele havia perdido a confiança, mas recuperar o que realmente importava: controle, justiça e autoestima. E nesse silêncio recém-descoberto, apenas um pensamento lhe ocorreu. Nunca subestime um homem que parece morto, pois mesmo no caixão o espírito permanece vivo e a vingança é infinitamente perigosa.